A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar brevemente na palavra do Senhor? O tema, o alimento da fé. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo estava dando graças a Deus porque a fé deles estava crescendo muitíssimo. Todos nós queremos ter uma fé forte, uma fé bíblica, uma fé que agrade a Deus, uma fé genuína, uma fé que cresce dia a dia. Existem algumas coisas que podem vitaminar a nossa fé, que podem contribuir para que a nossa fé cresça saudável. Ninguém quer ver a sua fé diminuindo, oscilando, vacilando ou falhando. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É incrível que isso requer humildade. A Bíblia diz em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Há muitas pessoas que querem mudar de vida, mas não têm a humildade de se expor dia após dia após dia ao ensino da palavra do Senhor. Jesus disse em João 8:31, se você permanecer no meu ensino, você será meu discípulo. E no 32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Requer uma disciplina, uma constância. Pois pode parecer simples, mas as forças infernais muitas vezes tentam impedir-nos de renovar a nossa mente dia após dia após dia. Quando nós humildemente nos colocamos neste processo para a glória do Senhor, a palavra de Deus tem o poder, através dessa entrega, de gerar a fé. A palavra de Deus é poderosa para salvar, para vivificar, para santificar aqueles que se entregam a ela, querendo viver essa palavra para a glória do Senhor. Não apenas ouvintes, não apenas encher a mente de versículos, mas um coração bom, uma terra boa, é aquele que ouve com a intenção de praticar e que ouve com a intenção de ter um relacionamento melhor com Deus a cada dia. A fé entra em nossa vida através do ouvir, mas ela se torna eficaz através da semeadura. A palavra entra através do ouvir, mas ela frutifica através do dizer. Em Marcos 11, versículo 23 e 24 diz que se você não duvidar no seu coração, mas disser, tudo aquilo que você disser será conforme você diz. Nesse versículo fala uma vez em crer, 3 vezes dizer. A fé não é completa sem o dizer. E a fé não é completa sem o crer. A fé sem obras é morta. Alguns creem, mas não dizem a sua fé, não dão voz profética à sua fé. Deus disse, haja luz diante das trevas e chamou à existência aquilo que não era como se fosse. A fé, quando ela é semeada, aquilo que você ouviu, você diz para as circunstâncias que estão contrárias ao que está na palavra. Lá na cruz, Jesus levou todos os efeitos da queda. E quando nós fazemos isto, nós semeamos aquilo que temos ouvido. Quando nós semeamos aquilo que temos ouvido, nós estamos cooperando com a fé para que ela se torne prática, viva, não religiosa, morta, passiva, mas uma fé ativa, uma fé que realmente é do tipo de Deus. Pois Jesus, por onde passava, comprovava sua fé pelas suas palavras. Ele não apenas tinha palavras, ele tinha relacionamento com o Pai, mas isso se transformava em palavra profética. Então a fé não é completa na vida daquele que não diz o que a Bíblia diz às circunstâncias antibíblicas. Outra coisa que é o alimento da fé é a gratidão. Você pode se concentrar naquilo que aparentemente ainda não deu certo no visível e ficar preocupado, ansioso. Ou você pode lembrar daquilo que Deus já fez, dos livramentos. Isso é o alimento da fé. A cidade havia sido destruída, estava toda em ruínas. Jeremias estava no meio de uma cidade que estava sendo levado para o cativeiro com Nabucodonosor.
E ele escreve o livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele decidiu focar-se nos livramentos, nas promessas, na presença, no amor de Deus. É muito importante que nós venhamos a escolher no que meditar, sair dos pensamentos de preocupação e entrar nos pensamentos de adoração. Enquanto você está adorando a Deus, a tua fé está sendo vitaminada. Não são momentos perdidos, são momentos de grande sabedoria. O Salmo 107, versículo 43 diz: eu quero lembrar, né? Ele diz assim: aquele que for sábio vai procurar lembrar do grande amor de Deus, meditar nisso. O salmista Davi escreveu, quando estava sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo. E ele escreveu o Salmo 63, no versículo 3. E dentro de uma caverna, perseguido, ele preferiu meditar no grande amor de Deus. Ele diz: o teu amor, Deus, é melhor que a vida. Então, vemos também a diferença entre Davi e Saul. Davi preferia concentrar-se em Deus e nos livramentos produzidos por Deus até ali, não é? Saul sempre estava olhando os problemas de uma maneira humana, assustado, se escondia, ficava preocupado. Veja a diferença entre Saul, que focava no gigante, e Davi, que focava nos livramentos do Senhor. Isso era alimento. Ele estava agradecido. Ele diz: o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, me livrará desse gigante também. Um coração agradecido atrai a bênção do Senhor. Um coração ingrato, ele acaba sendo devorado, destruído. Como Herodes, que foi comido de bicho por não dar glória a Deus. Em Romanos capítulo 1 diz que aqueles que não reconhecem o seu cuidado diário, a sua mente ficará cada vez mais em trevas. É interessante como há um contraste. Em Romanos capítulo 1, se você puder ler ali o versículo 21, 24 e 28, fala que aqueles que são ingratos estão indo de mal a pior e retrocedendo. Pela sua ingratidão estão cada vez mais em trevas. Mas já lá em Lucas 13:35, Jesus disse: se vocês abrirem a boca primeiro, abrirem a boca. Porque Adão e Eva perderam a visão, não é? Mas agora você vai recuperar isso de outra maneira. Ele diz em Lucas 13:35, vocês não me verão, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Shem Adonai. Ele estava dizendo que a gratidão faz com que o Senhor possa se revelar a essa pessoa. O Salmo 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores. Uma pessoa que adora a Deus e é agradecida, ela tem uma atmosfera favorável a mais revelação, mais comunhão. Você não pode ter comunhão com Deus com um coração murmurador, crítico e preocupado. É impossível se conectar a Deus dessa maneira. Você só pode conectar-se a Deus pela fé. E a fé tem tudo a ver com gratidão e adoração. O Salmo 106:12 diz assim: então creram nas suas promessas e cantaram os seus louvores. Uma evidência da fé, a certeza de que Deus está conosco, a certeza de que Ele vai nos livrar e sempre como nos livrou até aqui, é a gratidão. Você tem tanta certeza que Deus está com você e que Deus é maior que você está enfrentando. Você tem tanta certeza que Deus te guia em triunfo sempre, que você já agradece antecipado, que você já louva, já se vê liberto, já crê na liberdade. Você já agradece como quem já recebeu. Você não precisa, como Tomé, ver, tocar. Você já agradece antes. Por quê? Porque você crê. A fé é a certeza daquilo que você não está vendo no visível, mas que Deus prometeu na Bíblia. Então a adoração e a gratidão é uma expressão correta da fé. Em 1 Timóteo capítulo 1:19, diz que aqueles que não têm uma boa consciência acabam naufragando na fé. Também em 1 Timóteo 3:9 fala que devemos conservar a fé numa consciência pura. Você está vendo? Assim como você não pode conservar a carne numa temperatura alta que ela apodrece, mas sim na geladeira, assim a fé ela é conservada, ela é mantida
numa consciência pura. Se a consciência for impura, a fé vai naufragar. Sabe o que significa? Uma pessoa que brinca com o pecado, que esconde pecado, que não reconhece seu pecado, ela não terá fé, porque ela chegará diante de Deus e se sentirá assim um hipócrita, um falso, uma fraude. Ela pode fingir diante dos homens, mas quando ela for orar, ela não terá fé. É muito importante o reconhecimento de pecado, o temor do Senhor, a aplicação do sangue. A santidade de Deus nos convida a andar com Ele, passo a passo, em humildade, debaixo do sangue de Jesus, que é o esconderijo do Altíssimo. Quando uma pessoa respeita a santidade de Deus e anda em temor humilde, qualquer pensamento, sentimento, palavra, intenção que fugiu à paz e o Espírito Santo mostrou que entristeceu o Senhor, imediatamente essa pessoa confessa, pede perdão, pede restauração, não é? Isto é o alimento da fé. A fé não vai crescer num terreno sujo. A Bíblia diz em Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É muito importante compreender que o pecado cria uma cortina. Lá em Isaías 59 diz que o pecado, ele nos impede de perceber a Deus. Ele faz separação entre nós e Deus. O pecado não confessado, não tratado. O pecado suja a lente do coração e o homem não consegue ver a Deus. Por isso Paulo orou em Efésios 19 que o Senhor pudesse abrir os olhos do coração, para que eles pudessem perceber a Deus. Um coração limpo, que está sempre se limpando, é um coração que estará sempre percebendo o Senhor. E perceber o Senhor é importante na hora da luta, não é verdade? Pois aquele que não percebe a Deus só percebe a luta, e como é que vai ter fé se não percebe a Deus? Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz que Deus multiplicará a semente na vida daquele que está semeando. Outro alimento da fé é a generosidade. Uma pessoa generosa, ela está fazendo bem à sua alma, porque ao ser generosa, ela está sendo um caminho, está preparando um caminho para o Senhor continuar investindo naquela pessoa. A generosidade é grande sabedoria. Hoje vivemos num mundo egoísta, orgulhoso, as pessoas são avarentas, mesquinhas, né? Mas a generosidade é grande sabedoria. Por quê? Porque quando você flui aquilo que Deus tem te dado, Ele te dará mais. Dar e ser-vos-á dado, diz a palavra. A generosidade cria um fluxo, que quanto mais você é generoso, mais Deus semeia na sua vida. Quanto mais Ele vê que você tem sido fiel no pouco, mais Ele te dará. Uma pessoa que não é generosa, ela ficará como um mar morto que recebe água de todos os outros rios, mas não cede para os outros rios nada, fica parada ali. E água parada cria bichos. Então, o mar morto, ele recebe, fica ali como um tanque, mas ele não doa. Então, o crente que só vai na igreja, mas não é generoso, que só vai ali para fazer campanha, buscar para si mesmo uma vidinha melhor aqui na terra, só vai na igreja para trabalhar para Deus, para se aparecer no púlpito, só vai na igreja para buscar uma bênção aqui ou ali, esse tipo de gente acaba ficando que nem um mar morto, angustiado, parado, sem fé. Por quê? Porque ele não entende que Deus está gerando um povo para generosidade, para dar um bom testemunho, um povo cheio de boas obras, né? As pessoas não entendem que o Senhor está investindo em nós porque Ele quer alcançar com o nosso testemunho outras pessoas. Então, se comprometer com o reino de Deus e sua justiça é grande sabedoria. As pessoas, elas vão na igreja, mas vivem para si mesmas. Elas vão na igreja para si mesmas, né? Elas não estão se comprometendo com o Senhor e com a causa do Senhor. Se entregar ao Senhor. Então a generosidade, ela é contrária à nossa carne. A nossa carne ela é egoísta. Então a generosidade é uma luta, é um combate, é uma violência contra a nossa carne. Porque a nossa carne não pensa naqueles que estão sofrendo. Ela pensa apenas no seu bem-estar, na sua zona de conforto. E Marcos, o Senhor falou então conosco. Marcos 11, 23 e 24. Se você crer e dizer, então que suas palavras sejam generosas, agradáveis, proféticas, transmita graça àqueles que te ouvem. Também a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que a dependência da graça em todo o trajeto. Só o sangue pode te limpar vez após vez. E só o Espírito Santo pode te aperfeiçoar, te conduzir a mais frutificação. Você às vezes ouve uma mensagem e se culpa e tenta mudar. Isto não vai dar resultado. Em Hebreus 4:2 diz que aquelas pessoas estavam ouvindo e não estavam tendo resultado, porque elas não estavam misturando a palavra com fé, que é a dependência da graça.
Quando você ouve uma palavra, você se cobre com o sangue e recebe o perdão de Deus. É muito importante isso. Crer que o sangue te purifica. E também crer que se você orar, o Espírito Santo irá arrancar de você certas coisas aos poucos. E também irá gerar em você um outro ânimo, outro pensamento, outro querer, outro efetuar. Ele começou a boa obra. É Ele que nos liberta, né? De seu Filho vos libertar. Então, não somos nós que nos esforçamos, paramos ou começamos. Não é isto. Isto não é sabedoria, isso é soberba. A dependência da graça fará com que a fé continue crescendo. Fará com que Deus tenha liberdade para continuar trabalhando na vida daquela pessoa. Uma pessoa humilde, temente, que depende do sangue de Jesus como único meio para a salvação e depende do Espírito Santo como único meio de santificação, ela é muito sábia, porque ela está se apoiando e dependendo da graça, não da sua condição humana. Outro ponto importante, Mateus 7,24, diz que aquele que ouve e pratica constrói casa na rocha. Então essa pessoa não vai dar mau testemunho, não vai cair, né? Ela não vai ser arrastada pelas lutas, não vai descair o semblante. Mesmo no tempo da luta, ela vai estar com paz, com alegria, né? Vai ser mantida. Então uma pessoa que pratica segundo aquilo que ela já alcançou, como diz Filipenses 3,16, que ela procura glorificar a Deus, praticando aquilo que ela já sabe pela graça, ela terá cada vez mais fé, porque ela está aplicando de uma maneira correta aquilo que tem recebido. E quando uma pessoa ela está praticando a palavra de Deus, a sua fé aumenta. Existem coisas que nós cremos, mas que enquanto nós não praticamos, nós não temos experiência. Por exemplo, você pode crer na cura divina, mas é só quando começar a pôr a mão sobre os enfermos e orar pela experiência e pela prática, é que a tua fé será completa. A tua fé não será completa enquanto você não praticar aquilo que você sabe que é verdade. Muitas vezes as pessoas creem, mas elas não praticam. Por isso, a fé delas não é completa. E quando nós exercitamos a nossa fé, nós aperfeiçoamos a nossa fé. Aquilo que você tem paz, você faz. Aquilo que você ainda não consegue, você continua se entregando ao Senhor, sem culpa, sem se comparar com outros. E aos poucos Deus vai te aperfeiçoando. Cada um ande conforme aquilo que já alcançou, sendo fiel segundo o que já tem fé. Em Romanos 14:23, que tudo que não é de fé é pecado. Então, não devemos tentar imitar outros pregadores ou tentar fazer o que os outros estão fazendo, porque eles estão vendo algo em comunhão com o Senhor que é só eles que estão vendo. Então, isto é a comunhão deles com Deus. Nós precisamos compreender a nossa comunhão com Deus e continuar entregando-se, né? Com simplicidade. O resultado depende de Deus. A frutificação depende de Deus. Mas a entrega, o ânimo para se entregar, vem de nós, pela graça. Não interrompa o processo da graça. Pode parecer tão simples. Você todos os dias meditar na palavra, orar, praticar a palavra, adorar a Deus. Pode parecer uma coisa que a princípio não dá resultado, as lutas aumentam, né? Pode parecer que Deus está longe, que não tem jeito, mas não caia na tentação de interromper o processo da graça. Se você não interromper, se você manter-se, dia após dia após dia, você verá que a semente vai frutificar e dará o fruto na estação própria. Muitas pessoas acabam desanimando no meio do processo. Você pode imaginar? Jesus apareceu para 300, 400 pessoas. E no dia de Pentecostes tinha só 120. Dessas 500 pessoas só tinha 120. Aonde estão os outros? Desanimaram no meio da oração, né? Tem pessoas que começam bem, mas logo vão desfalecendo, olhando para a luta, olhando para a dificuldade, para a perseguição, para as suas fraquezas, né? Mas se nós prosseguirmos mesmo assim, mesmo com fragilidades, com coisas que nós não entendemos ainda, se nós simplesmente continuarmos, veremos que acontecerá. A frutificação é inevitável na vida daqueles que não interrompem o processo da graça. Isso é o que Deus está fazendo. Se nós entendermos que Deus está disposto, Ele não forçará, Ele propõe, Ele te guia mansamente às águas tranquilas. Permita isso. Por nada desta terra
Interrompa o processo diário da graça no seu coração.